Paz do Senhor Jesus, uma vez mais. Abra sua Bíblia em João, capítulo 13, verso 27. João 13, 27. Mais uma da série dos versículos que assustam. E diz o seguinte: e após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Senhor, fala conosco essa manhã. Pai, carecemos de ouvir a Tua voz. Confirma a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu querer aqui. Essa casa é Tua, esse povo te pertence. Somos totalmente Teus, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu li esse texto algumas vezes e fiquei perplexo, preocupado, me perguntando como que alguém que andava com Jesus terminou desta forma. Como que alguém que caminhava com Cristo no dia a dia terminou dessa maneira? Judas viu, a conversa aqui é entre Jesus e o que estava em Judas, né? Judas viu os milagres. Judas ouviu os ensinos. Ele sentiu o poder das palavras e da vida de Jesus. Ele viu Jesus andar sobre as águas. Muito provavelmente viu Lázaro ressuscitando. Viu muitos sinais e maravilhas. E entrou nele Satanás. Satanás, você sabe, é o adversário, é o maligno. É o inimigo, é o diabo. E entrou nele Satanás. Nós costumamos ver que os demônios muitas vezes possuem as pessoas. Mas aqui você vê que o próprio Satanás entrou nele. É o que diz a Bíblia. E 1 João 5,18 me diz uma outra coisa muito interessante. 1 João 5,18 diz: sabemos, ou seja, não há dúvida, isto nós sabemos, que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Entendemos aqui que não vive na prática do pecado. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O que é nascido de Deus, o que é gerado de Deus, o maligno não lhe toca. Então, como alguém que andava com Jesus, o maligno não só tocou, como entrou nele. E não se engane, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia ela é simples, o Evangelho é simples. Algumas coisas são complexas de entender. Pedro disse isso, né, sobre os escritos de Paulo.
Mas a resposta é simples, como alguém que andava com Jesus, o maligno não só tocou como entrou nele, se a Bíblia também diz que quem é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. E a resposta é simples, o maligno entrou nele porque ele não era nascido de Deus. Ponto final. Não tem outra explicação. Se quem é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, e o maligno entrou em Judas, logo Judas não era nascido de Deus. Você tem que ter isso muito claro no seu coração. A Bíblia se explica. Não há dúvida. Não há dúvida. E como que pode alguém então ser nascido de Deus? Como que pode alguém nascer de novo, como a gente conhece? Jesus teve uma conversa sobre isso com Nicodemos. Jesus explicou exatamente isso para um homem que era religioso, para um homem que era respeitado na sociedade, que era visto como uma boa pessoa, que era visto como alguém de respeito no meio da sua comunidade, mas ele foi conversar com Jesus, e sabe o que ele ouviu de Jesus? Você precisa nascer de novo. Não importa se você já tem uma religião, se você obedece às suas regras, você tem que nascer de novo. E aí, logicamente, ele pergunta, mas Jesus, como isso é possível? Se eu já sou um homem adulto, eu não tenho como entrar de novo no ventre da minha mãe. E aí Jesus vai explicar para Nicodemos o que significa nascer de novo. E ele diz, Nicodemos, é o seguinte, eu vou te explicar como você pode nascer de novo. E aí ele começa a explicar em João 3,14, e ele diz, olha Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Isso ele explicando sobre o novo nascimento. Para quê, Nicodemos? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele continua, porque Deus amou o mundo, Nicodemos, de tal maneira que deu o seu único filho. E para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E ele está explicando como nasce de novo. Então, Nicodemos, quem crê nele, Jesus está falando dele mesmo, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E por que isso, Jesus? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então Jesus explicou muito claro para Nicodemos que para ser nascido de novo, que para ser nascido de Deus e o maligno não lhe tocar, você precisa crer em Jesus. O novo nascimento é crer em Jesus. O novo nascimento é depositar a sua fé em Cristo para a salvação da sua alma, para perdão dos seus pecados, para mudança de vida, para a vida eterna. Nascer de Deus, nascer de novo é crer em Cristo. O que me mostra que Judas andava com Jesus, via os milagres, viu todas as coisas, comia dos milagres, mas não cria em Cristo. Andava com Jesus, mas não acreditava em Jesus. E como que eu sei disso? Porque Judas era ladrão. A Bíblia define Judas como ladrão. João 12,6 vai dizer a respeito de Judas. Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão, diz a Bíblia. E tinha a bolsa, e tirava o que ali se colocava.
Então, meu irmão, deixa eu te dizer algo. Não tem como você ser nascido de Deus e ao mesmo tempo ser ladrão. Não tem como você ser gerado de novo e continuar cometendo crimes. Não tem como você crer em Jesus e se definir como cristão e continuar sendo ladrão. Você vai ser ou uma coisa ou outra. Ou você é nascido de Deus ou você é ladrão. Não dá para você ser as duas coisas. Porque aquele que é nascido de Deus logo abandona as velhas práticas. Então, se a Bíblia diz que Judas era ladrão, é porque ele não era nascido de Deus. Logo, o maligno não só tocou, como entrou nele. Porque aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então, essa manhã eu vim dizer para você que existe um perigo muito grande de andar perto de Jesus, de ver o que Jesus faz, de testificar as obras de Jesus na vida dos outros e ainda assim não crer nele. Há um perigo muito grande de Jesus ser só o Jesus dos seus pais, de Jesus ser só o Jesus dos seus avós, dos seus pastores, mas ele ainda assim não é o seu Jesus. Porque ele se torna o seu Senhor, o seu Salvador e Cristo, a partir do momento que você crê nele. O segredo é crer nele. Ele disse para que todo aquele que nele crê. Não é para que todo aquele que nele ouve, que nele fica sabendo, que nele olha de longe, para que todo aquele que nele crê. A resposta é crer, a solução é crer, é depositar nele a sua fé. Aí sim você está guardado, protegido, cheio do Espírito e o maligno não lhe toca. Então essa manhã eu vim te desafiar a crer em Jesus. Ou quem sabe para alguns aqui essa manhã, a voltar a crer em Jesus. Irmãos, a resposta é crer. Nós precisamos crer. O céu é para quem crê. Salvação é para quem crê. Vida eterna é para quem crê. A resposta é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu vim te desafiar a crer em Cristo. Eu vim te apresentar como é que você deve crer em Cristo. Quando nós falamos sobre crer em Jesus, nós estamos falando de crer em Cristo em 6 dimensões diferentes. E não é nenhuma heresia que eu vou falar, fica tranquilo. Você precisa crer em Cristo, sim, mas crer em Cristo significa crer em Cristo em 6 dimensões diferentes. Que dimensões são essas, pastor? Em primeiro lugar, para crer em Cristo, você precisa crer em quem Ele é. Em primeiro lugar, para crer em Cristo, você tem que crer que Ele é o que a Bíblia diz que Ele é. Primeira dimensão é crer em quem Ele é. E quem é Jesus? Você pode definir, mas a Bíblia diz: Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é, meu irmão, o sumo sacerdote, o sumo pastor. Ele é o cabeça da igreja. Você precisa crer em quem Ele é. Ele é o desejado das nações. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o cumprimento da profecia. Irmãos, Ele é a pessoa de quem Deus falou em Gênesis 3:15, o que esmagaria a cabeça da serpente. Ele é o Cristo, o ungido do Deus vivo. A Bíblia diz que Ele é o verbo que estava no princípio com Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Ele é o próprio Deus. Ah, você precisa crer em quem Ele é.
Crer em Jesus significa crer de que Ele é o que a Bíblia diz que Ele é. E Ele é tudo isso e muito mais. Ele é. E graças a Deus, porque Ele é. Não estamos falando de um Deus que era. Estamos falando de um Deus que é. Se você for no budismo, eles vão te dizer quem Buda era. Se for falar com um muçulmano, eles vão te explicar quem Maomé era. Se vier no cristianismo, nós vamos te dizer quem Jesus é. Porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Você precisa crer em quem Ele é. Crer em Jesus é crer na primeira dimensão em quem Ele é. Segundo lugar, para crer em Jesus, você precisa crer no que Ele falou. Não tem como crer em Cristo e não crer no que Ele disse. Isso é indivisível, é inseparável. Então, para crer nele, tem que crer também no que Ele falou. E Jesus falou muitas coisas, tantas que a Bíblia nem anotou. Mas na Bíblia diz que Ele falou: eu vim do Pai e eu vou voltar para o Pai. Ele falou: necessário vos é nascer de novo. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele falou: eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou. Precisa crer no que Ele falou, não há como separar. Ele falou: vá e não peques mais. Ele disse: está consumado. Ele falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele falou: vou preparar-vos lugar. O Márcio falou aqui essa manhã. E ele também disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Como dizia um amigo no Rio, não é algum poder, não é uma parte do poder. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Outra coisa que ele disse: passará o céu e a terra, mas o que eu disser não passa. O que eu falar fica, o que eu falar permanece. Se eu falar, vai acontecer, porque eu tenho que crer em quem Ele é, mas eu também tenho que crer no que Ele falou. E Ele falou: passa tudo, menos o que eu disser. Judas andava com Jesus, mas não cria nele, porque ele continuava sendo ladrão. E para crer em Jesus, você precisa crer em quem Ele é. Você precisa crer no que Ele falou. E você também precisa crer no que Ele fez. Indivisível, inseparável. E o que é que Jesus fez? Jesus ensinou a verdade. Jesus ensinou a verdade. Num momento da história em que se ensinava tantas coisas, como nos nossos dias, Jesus veio e ensinou a verdade. Jesus transformou a água em vinho. E Ele também multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Jesus curou aquele que era cego, o Bartimeu. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou o próprio Lázaro, como a história conta. Jesus expulsou muitos demônios. Eu preciso crer no que Jesus fez. Ele acalmou a tempestade. Ele andou sobre as águas. Ele sacudiu a estrutura política, religiosa e filosófica da sua época. Ele deu uma pesca maravilhosa para Pedro. Irmãos, Jesus se fez carne. Ele
habitou entre nós. Tudo dizendo o que Jesus fez, e nós precisamos crer no que Ele fez. Jesus se fez carne, Jesus habitou entre nós, Ele se humilhou, Ele foi obediente até a morte, Ele desfez na sua própria carne a inimizade que havia entre nós e Deus. Ele expôs potestades, Ele expôs principados à vergonha pública e triunfou sobre eles. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Eu preciso crer no que Ele fez, eu preciso crer no que Ele fez, eu preciso crer no que Ele fez. Se você ler qualquer livro de história contando o que aconteceu, você vai ver que em algum momento da história saíram outros livros questionando aquela história primeira. Talvez não foi bem assim. Já falaram que o Brasil não foi descoberto como a gente imagina. Já falaram que aqui na América a história foi diferente. Que contam uma história, mas a história é outra. Que aconteceu, irmãos, quando se trata de Jesus, eu preciso crer no que a Bíblia diz que Ele fez. Eu tenho que crer em quem Ele é. Eu tenho que crer no que Ele falou. Eu preciso crer no que Ele fez. Mas para crer em Jesus, Márcio, eu preciso crer no que Ele faz, porque Jesus ainda faz, ok? Eu preciso crer no que Ele faz. E eu pergunto para a igreja, o que é que Jesus faz? Eu queria a ajuda de vocês nessa parte. Vamos lá. Jesus salva. Quem pode falar qualquer outra coisa que Jesus faz hoje? Jesus faz milagres. Jesus cura. Jesus liberta. Mas quem? Batiza. Salva. Restaura. Leva para o céu. Regenera. Refrigera. Perdoa pecados. Transforma o homem, faz uma nova criatura. Jesus usa de compaixão, Jesus ainda usa de misericórdia, Jesus ainda faz, Ele ainda faz, Ele ainda faz. Crer em Jesus é crer no que Ele fez, mas é também crer que Ele ainda faz nos nossos dias. Jesus continua salvando, Jesus continua libertando, Jesus continua restaurando, respondendo orações, Ele ainda faz. Não é um livro de história só para dizer o que Ele fez lá atrás, Ele ainda faz. Jesus ainda chama, Jesus ainda capacita, Jesus ainda envia. Jesus ainda leva para o céu. Ele faz. E essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza do cristianismo. Não foi uma história que Jesus contou, mas quando eu subir para o céu acabou tudo. Vocês só ficam aí 2000 anos sentados me esperando. Não. Há um relacionamento diário. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Significa que Ele estava, significa que Ele está, significa que Ele estará todos os dias conosco. Então eu preciso crer em Jesus, é crer no que Ele faz. Não deixe o seu cristianismo virar um cristianismo de passado. Jesus fez, Jesus faz. Ele cura câncer ainda hoje. Ele ressuscita mortos ainda hoje. Ele restaura famílias destruídas ainda hoje. Ele consegue pegar um ser humano quebrado, destruído e falido e fazer dele um novo homem e um proclamador de boas novas. Um proclamador de... Ele ainda faz. Crer em Jesus é crer que Ele ainda faz. Mas crer em Jesus também é crer no que Ele vai fazer. É difícil falar em vai fazer com Cristo porque Ele é atemporal. Mas quando a gente diz vai fazer é para nós, porque para Ele já está feito. Mas nós precisamos crer que Ele fez, que Ele faz e que Ele vai fazer. E o que é que Ele vai fazer, irmãos? Ele vai arrebatar a sua igreja.
Ele vai fazer. Ele vai dar um fim no nosso inimigo. Ele vai fazer. Ele vai nos dar a vitória definitiva sobre a morte, o pecado e o diabo. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Nós não vamos mais sofrer com essa coisa chamada morte, chamada doença. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai cear conosco. A Bíblia diz, ele vai fazer, ele vai nos dar um novo corpo, um corpo glorificado. Sabe o que ele vai fazer? Vai nos dar um novo nome. A Bíblia diz que ele vai fazer. Sabe o que ele vai fazer? Vai nos dar nova moradia. Ele disse, vou preparar-vos lugar. Ele vai nos dar um novo lugar para morar. Na verdade, é o lugar de onde nós viemos e vamos retornar para lá. Eu preciso crer que ele vai fazer essas coisas que a Bíblia diz que ele vai fazer. A Bíblia diz que ele vai nos dar uma coroa e vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Ele vai fazer, ele vai fazer. E hoje é manhã de voltar a crer que ele vai fazer essas coisas. Ele disse para João, João anota aí, eu breve venho, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. João diz para a igreja que eu breve venho, que eu estou voltando, que eu vou resgatar, que eu vou fazer o que a Bíblia diz que eu vou fazer. Crer em Jesus é crer no que ele vai fazer. E ele vai fazer. E ele vai fazer. Irmão, nas lutas da vida é tão fácil se perder. É tão fácil desanimar. É tão fácil perder a fé. É tão fácil confiar mais no Tilenol às vezes do que em Jesus. Presta atenção. Jesus vai fazer o que ele disse que vai fazer. E como que eu sei? Porque ele fez tudo o que ele disse que ia fazer. Ele cumpriu mais de 330 profecias a seu respeito. Então, ele vai fazer. Ele é fiel. O que ele fala, se cumpre. Então, para crer em Jesus, eu preciso crer em quem ele é. Eu preciso crer no que ele falou. Eu preciso crer no que ele fez. Mas eu também preciso crer no que ele faz. E eu também preciso crer no que ele fará. São 5 dimensões. E a última dimensão que nós precisamos crer em Jesus. Se é que você quer fazer parte daqueles que a Bíblia diz que são nascidos de Deus e o maligno não lhes toca. Você precisa crer em Jesus. Judas não cria em Jesus, andava, mas não cria. A última dimensão é, você precisa crer no nome de Jesus. Eu preciso crer nele, mas eu também preciso crer no poder que há no seu nome. Ele falou para os discípulos em Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais seguirão aos que crerem. E ele diz logo a frase seguinte. Vem louvor, vem, vamos adorar o Senhor. Ele diz a frase seguinte. Em meu nome. Em meu nome. Sabe o que é você dar o seu nome para alguém usar? E dizer, pode ir lá. Chegando lá, você fala em meu nome. Às vezes quem tem companhia aqui sabe. Às vezes você pede o seu ajudante, seu funcionário para ir na loja. E você fala, chega lá, você procura o vendedor tal que ele me conhece há 20 anos. E fala em meu nome. E ele vai te entregar a tinta. E ele vai te entregar. Usa o meu nome lá. Você sabe o que é delegar? Você sabe o que é usar o nome? Pois é, Jesus falou para os discípulos. Em meu nome. O que é que vocês vão fazer? Expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Em meu
meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome, em meu nome, em meu nome. Você precisa voltar a crer no poder que há no nome de Jesus o Cristo.